Graças a Deus, você nesta manhã de domingo, 8 de dezembro, 8 de janeiro de 2023. Eu creio que nesta manhã a graça e o amor, o perdão no nosso coração esteja presente, em virtude de que Deus nos amou primeiro para que nós amássemos a todos em espírito e verdade, e trazendo uma palavra de esclarecimento, de revelação ao nosso coração. Por que nós, quando falamos de Deus, usamos muito o apóstolo Paulo, o apóstolo que Deus enviou para o gentio, como está em Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Paulo foi enviado aos gentios, enquanto que Pedro, Tiago e João aos judeus. Então Pedro tinha uma sabedoria também, que ele menciona que o apóstolo Paulo era muito sábio nas suas palavras, como hoje nós mencionamos aqui. Temos que trazer para o filho do apóstolo Paulo tudo aquilo que os apóstolos escreveram, esclarecer o porquê que a graça, o evangelho, é o poder no nosso coração, nos transformou, nos fez mais que vencedor. Hoje nós somos um milagre de Deus aqui, apenas crendo em Deus, na palavra dele, da verdade, do amor e do perdão no nosso coração. Amém e graças a Deus. Então, meu amado, Pedro, em 2 de Pedro 3,15, ele menciona que o apóstolo Paulo tinha uma sabedoria que Deus o ensinara em espírito e verdade. E ele trouxe estas palavras, são 14 cartas de Romanos e Hebreus, onde ele menciona que a salvação é pela graça, não é pela lei de Moisés, porque ele sabia que a lei de Moisés terminaria na cruz como terminou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. Então, Paulo orava para que os judeus, tivessem uma mente aberta e entendessem que não era mais por jejum, não era mais por subida de monte, não era mais por buscar Jesus aqui, ali ou lá, porque ele estaria dentro de nós, nos ensinando que hoje ele nos fez a igreja dele, uma igreja perfeita, gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito, que está em Efésios 5, 6 e 7. Então a graça, ela nos instrui a entender e temos um crescimento, onde nós estamos aqui, inabalável, em toda e qualquer situação. Então aqui em Atos capítulo 10, versículo 11 ao 16, então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro, 2 pontos. Levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, Então, tudo para os judeus, nós, gentios, eu não, nem você, eles que lá estavam, eram imundos, porque não se misturavam. Judeu e gentio, samaritano, não se misturavam, porque os judeus eram filhos e nós esperávamos que Deus passasse pela cruz de Jesus de Nazaré e nos trouxesse a graça para que nós fôssemos hoje libertos de toda obra religiosa. Então, no 15, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, Deus purificou os gentios pela fé. A da cruz para cá, ele nos purificou, nos fez mais que vencedor, nos fez propriedade das coisas dele. Então, hoje aqui nós somos o bom perfume dele. Para quê? Para que nós venhamos entender esse amor e esse perdão no coração. Então, aquilo que Deus purificou, ele falou para Pedro, e Pedro sabia disso. Não consideres comum ou imunda, porque ele purificou o gentio. O sangue que desceu da cruz nos remiu e nos trouxe esse grande amor no nosso coração. Então aqui, em Atos capítulo 15, versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, porque Pedro tinha visto o lençol, Pedro sabia que Deus tinha purificado o gentio pela fé,
E lá ele tenta dizer para Deus que não comia nada comum e imunda, porque ele não entendia que a graça estava vindo para nós. Então Deus disse: Pedro, não trate você comum e imundo aquilo que eu já purifiquei. Nós da cruz para cá estamos purificados, estamos credenciados a entrar em Cristo e entender o mistério que nele existe, para que nós possamos aqui exalar o bom perfume dele. Grande debate. Pedro tomou a palavra e ele disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu. Deus me escolheu dentre vós para que, por meio intermédio, ouvissem os gentios. Mas acontece que Deus deu ao apóstolo Paulo a palavra para o gentio, e Pedro, Tiago e João para o judeu, como está escrito em Gálatas 2:5 a 8. Ali separou os três para os judeus e Paulo para o gentio, porque Paulo veio depois como abortivo, trazendo a palavra da graça, onde confunde os judeus, como hoje eu trago aqui, e confunde a mente de muitos que não entenderam a graça, porque quer fazer as obras da lei, porque Tiago falou que a fé sem obra é morta, mas Tiago escreveu as 12 tribos de Israel, enquanto que Paulo escreveu aos gentios. Concluímos, pois, que o homem é escado pela fé, independentemente das obras da lei, que é Romanos 3:28. Aí é graça pura, onde você não mistura com a lei de Moisés. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e crescem. 8. Ora, Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, né? A nós, gentios, da cruz para cá, como também a nós concederam, porque antes da cruz o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Na ressurreição e na vida, o Espírito Santo vem, como está em Atos 2:1, foi derramado em toda a carne. Então você não precisa ir na igreja para receber o Espírito Santo. Você já é a igreja que já tem o Espírito Santo de você. Basta você ler e entender esse mistério que estava oculto, mas hoje está gravado no teu coração. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, nem entre judeus e gentios, purificando-lhe pela fé o coração. Então você vê que lá Deus purificou o gentio pela fé. Você está purificado, você está consagrado, você está edificado, você está plantado na rocha, como ele falou em Mateus 6:8. Ele plantou a nossa casa na rocha, então ela não cai. Não precisa fazer nada a não ser crer na palavra, pela fé que ele putou no nosso coração. 10. Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar. Então eles colocam um fardo pesado, né, nas costas dos membros, né, como jejum, oração de joelho, tem que pagar o dízimo dobrado, tem que fazer muitas coisas, subir no monte, né, guardar o sábado. Essas coisas são obras da lei que já foram colocadas tudo na cruz, com a ressurreição de Jesus no nosso coração. Suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça, 2 de Efésios. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de valor de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Porque as obras da lei, as pessoas se gloriam porque fazem as obras. Mas só que as obras quem fez foi Ele para mim e para você. Por isso que eu não faço as obras da lei hoje. Por quê? Ele fez por mim e eu creio nessa palavra. E aqui eu estou reinando em vida e estou em perfeita vitória. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, 2 de Pedro 3,15, ali Pedro fala que Paulo tinha uma sabedoria, né, que Deus tinha dado para ele no caminho de Damasco. 26:18 de Atos: Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que tire o meu povo da potestade de Satanás, para o reino do Filho do meu amor. Então você hoje não está em trevas, você está em luz. Você vai procurar uma igreja para fazer uma campanha de libertação, uma campanha de meses, né, de dias ou de semanas, uma campanha de libertação, você não entendeu a graça, porque a graça, ela te purificou, ela te salvou e te fez mais que vencedor. Esse domingo, pela manhã, receba que está dentro de você, onde aqui ele ungiu você, para que você pregue boas novas, o conhecimento da palavra de Deus gravada no seu coração. Esse é um lindo louvor, preparado com muito amor.
Eu orei em espírito e verdade, Ele veio me abençoar onde eu estou. Cristo comigo está. Esse é um lindo louvor, preparado com muito amor. Eu orei em espírito e verdade, Ele veio me abençoar onde eu estou. Cristo comigo está. Mas se hoje você me vê louvando ao Senhor, foi pela graça que Cristo me salvou. Mas eu devo sempre me lembrar que no meu coração Cristo está. Eu orei em espírito e verdade, Ele veio me abençoar onde eu estou. Cristo comigo está. Então, meu amado, Cristo Jesus está sendo formado dentro de nós. Eu recebi essa palavra em 95, né? Uma mensagem que eu ouvi do Renato Suede, Pregando a Graça. Ela cortou o meu coração e eu fui procurar as verdades que libertam, onde hoje eu entendi. De 95 para cá, já passaram-se mais de 20 anos. Então eu aprendi que o dízimo não é mais dinheiro. Eu aprendi, nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Eu aprendi que a Santa Ceia é uma simbologia, né? Porque é uma Páscoa judaica que trouxeram para cá e colocaram como Santa Ceia para prender as pessoas na congregação. E entendi também que o diabo na cruz foi destruído. Por quê? O diabo é o opositor, é o corpo de carne, né? Uma fábula judaica. Fui falar para uma senhora que era carne, né? Ela não gostou e se aborreceu. Por quê? É da carne que vem as coisas ruins, vem o ódio, vem o rancor, vem o rompante, vem a amargura. A doença está na carne, não está no espírito, que o espírito está pronto para a glória. Mas a carne vai sofrer danos. Dia mais dia, ela sofre alguma coisa aqui, onde ela tem que descer o pó, para que possamos voltar para Cristo, mas em espírito e verdade. Por isso que o espírito está pronto. A carne é a herança de Adão, ela vai descer o pó, porque inferno é sepultura é inferno. Todos descerão para lá, mas subir para os céus, vamos subir. Já estamos aqui. Novo céu, nova terra, aqui entramos pela porta, aqui nos chegou nossas lágrimas, levou nossas dores, e aqui nos designou, para que nós possamos louvar, orar, e aqui pregar a palavra de Deus, em espírito e verdade. E temos que servir o outro, aquele que citou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus, que é Romanos 7,4. Porque daqui por diante, da cruz para cá, a ninguém conhecemos segundo a carne, só segundo o Espírito, onde você quer um espírito do corpo de carne, onde você já conseguiu tudo. Você é rico, você é próspero, você tem um amor, tem um perdão gravado no teu coração, que é Efésios 1,13. Então ele gravou em você as palavras dele, onde ele te libertou, te salvou, te fez mais que vencedor, te fez a menina dos olhos dele, para que ele esteja sempre presente em nossos corações. Amém e graças a Deus.